Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Conexão Feminina, o programa que sempre traz um conteúdo relevante e que traz bênção para a sua vida, para a vida de todos que assistem. Por isso, vai lá, compartilhe o link do nosso programa para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. O isolamento social causado pela pandemia fez o mundo olhar de uma forma diferente para a comunicação no ambiente digital, como uma ferramenta importante de informação e também para a pregação do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre comunicação e missão. E para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje ele que é diretor do Ministério de Comunicação das Igrejas Adventistas da Promessa, também é o diretor do nosso programa e de todos os demais programas da grade lá do canal Promissistas Brasil. Então é com alegria que nós recebemos hoje aqui pastor Felipe José. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente para falar um pouquinho desse assunto tão interessante, né, que pouca gente conhece e, né, estar aqui hoje aqui do lado de cá, né? Não lá nos bastidores, mas sentado aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, muito obrigada, seja bem-vindo. Amém, Mariluze, obrigado pelo convite, é bom estar aqui com vocês. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando esse programa com a gente. É uma alegria para mim estar aqui com você. Além de tudo, né, nós somos muito amigos, né? Verdade. Graças a Deus temos aí uma boa amizade. E hoje estar aqui no programa que você tem conduzido muito bem, falar ao público, em particular as mulheres, mas também a todos os nossos irmãos, telespectadores que estão nos acompanhando, é uma alegria. Espero que Deus nos abençoe, que esse papo seja edificante e que ao final desse nosso papo, os nossos irmãos e irmãs tenham sido edificados, né, abençoados por esse conteúdo para a glória de Deus. Amém, isso aí. Bom, Felipe, eu queria que você começasse a nos ajudar a entender qual a relação entre a comunicação e a missão. Legal. Eu acho que é bacana falar sobre isso, Lu, porque às vezes as pessoas não conseguem perceber o quanto esses dois temas eles são próximos, né? Eles são bem íntimos, vamos dizer assim, né? Um tem tudo a ver com o outro. E para falar sobre comunicação e missão, eu queria fazer uma passagem bem rápida aqui pelo livro de Gênesis. Porque em Gênesis a gente aprende que Deus nos criou como seres comunicáveis, né? A Trindade, ela se comunica entre si. A beleza da Trindade é vista também por meio da sua comunhão e da sua comunicação. Então Deus nos cria com essa capacidade, com a capacidade de nos comunicarmos uns com os outros. Nós chamamos isso na teologia de atributo comunicável de Deus. Ou seja, Deus tem esse atributo, que é um atributo de se comunicar com os seus iguais e com as suas criaturas, no caso, nós, seres humanos, e Ele compartilha essa capacidade conosco. Então, existem atributos como justiça, Deus é justo, Ele compartilha esse atributo com os seres humanos. Você não precisa ser um cristão para ter atos de justiça. Deus, Ele é misericordioso e Ele compartilha esse atributo com os seres humanos. Então nós temos a capacidade de sermos seres misericordiosos. Deus é um ser comunicável e Ele compartilha conosco essa capacidade de se comunicar. Então, desde a nossa criação, nós fomos criados nessa perspectiva. É do interesse de Deus que nós nos comuniquemos. E aí, quando nós olhamos para a história da humanidade, a gente vê ali em Gênesis ainda o pecado entrando na nossa história. E o pecado, ele afetou significativamente todas as dimensões da vida humana.
Então, por exemplo, os atributos que Deus compartilhou com os seres humanos, que eram atributos divinos em nós, que eles poderiam ser utilizados de forma plena para a glória de Deus, por causa do pecado agora, esses atributos são manchados. Então, nós não conseguimos, por exemplo, exercer justiça em plenitude. Nós temos atos de justiça, mas nós vivemos num mundo de injustiças. Nós podemos ter atos de misericórdia, mas nós vivemos num mundo em que a misericórdia ela não é vista de forma plena na nossa sociedade. Nós temos muitas pessoas arrogantes, egocêntricas, e a Bíblia vai dizer que isso é fruto do pecado. De igual forma, a comunicação. Nós nos comunicamos, mas às vezes usamos a nossa comunicação não para a glória de Deus. E aí a gente percebe que com o passar do tempo, o advento do pecado e a proposta de redenção por meio de Cristo, a comunicação se tornou algo muito importante para a igreja. Porque a partir da vinda de Cristo, nós vamos dizer assim, e aí eu estou tentando dar alguns saltos aqui só para a gente compreender essa ideia da relação da comunicação e a missão. Na vinda de Cristo, a igreja agora ela é direcionada, ela é impulsionada para pregar a redenção por meio da comunicação. Jesus fala, agora vão e preguem o evangelho. Nós já podemos ver isso no Antigo Testamento, os profetas anunciando que o Messias viria, né? Eles comunicando a mensagem do Messias. E a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus comunicando a redenção por meio da palavra, por meio da pregação. A gente vê depois os discípulos, os apóstolos comunicando a palavra. Então a comunicação ela se torna algo fundamental para o plano redentor de Cristo. Porque se comunicar agora se torna também uma ferramenta para que as pessoas se acheguem a Jesus e sejam redimidas. Então quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo, para o Novo Testamento e tentamos fazer essas pinceladas na história, né? Essa síntese de maneira geral, a gente percebe que a comunicação ela se torna algo fundamental para que o homem tenha o conhecimento da pessoa e da obra de Deus. A gente vai ver na história, esse não é o tema, né? E aí na história humana, o ser humano sempre se esforçando para se comunicar. Porque esse era um atributo de Deus, nós somos seres comunicáveis, né? A gente poderia citar aqui, por exemplo, a comunicação feita por forma oral, né? Antes da escrita, por exemplo, aí o ser humano se esforça, cria uma tecnologia, a tecnologia da escrita, não de forma histórica, mas a gente vê, por exemplo, comunicação por meio de sinal de fumaça, comunicação por meio de pombo-correio nas guerras, né? É muito comum a gente ler um livro ou outro que fala de comunicação por meio de pombo-correio. Depois a gente vê Gutenberg inventando a prensa, agora é a comunicação escrita. Estou tentando fazer essas pontes só para você perceber que tanto na história humana quanto na história divina há um esforço grande dos seres humanos para se comunicarem, para se relacionar, para facilitar a comunicação. E essas, como você comentou agora, são ferramentas, né? Ferramentas que foram criadas ao longo da história para que essa comunicação fosse facilitada. E qual que é o nosso papel, né? Interpretar tudo isso. Então, como no tempo antigo, você se comunicar, por exemplo, por pombo-correio, era uma comunicação tecnologicamente apurada, código Morse e tantas outras ferramentas de comunicação. Hoje, a ferramenta de comunicação que tem um potencial muito grande é esse ambiente digital, esse ambiente da internet, as redes sociais. Então, essas ferramentas, elas precisam se conectar de alguma forma nessa nossa leitura da importância da comunicação para a missão, porque elas vão potencializar a nossa forma de comunicar o Evangelho. Então, assim, falei muita coisa aqui, mas em resumo, Lu, eu penso assim, que comunicação e missão tem tudo a ver, porque Deus nos criou seres comunicáveis. E como seres comunicáveis, agora, depois de toda a história do Gênesis, da queda, da obra de Jesus Cristo na cruz, nós somos desafiados a comunicar uma mensagem. E essa mensagem precisa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Essa é a nossa missão. E aí a gente vai perceber que as ferramentas que foram desenvolvidas ao longo da história,
elas podem servir de base para nós, como Igreja de Cristo, ampliarmos, né, a nossa forma de apresentar Jesus, a obra dele, o plano dele a outras pessoas. Então, de forma objetiva, aqui no finalzinho, comunicação e missão tem tudo a ver. A igreja foi criada para se comunicar e para comunicar e levar uma mensagem, a mensagem é a mensagem do Evangelho. Amém, exatamente. É interessante, né, ver a comunicação como um atributo de Deus que Ele compartilhou com a gente. Sim. Né? Sim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Sim. Mas é fantástico, né? Faz olhar sentido, né? dessa forma, faz todo sentido, né? Uma vez que nós somos chamados para comunicar o Evangelho. Sim. Né? E Felipe, existe alguma diferença entre a comunicação secular e a comunicação cristã? Legal, legal. Eu penso que sim, Lu, eu penso que existe diferença sim. Ainda que a ciência, vamos dizer assim, seja a mesma, existem do ponto de vista da comunicação, e aqui eu vou tentar fazer um recorte, né? Porque o nosso tempo não permite, não é esse o propósito do programa, mas do ponto de vista da comunicação do ambiente digital, por exemplo, existe diferença sim da comunicação comum, da comunicação agressiva de mercado para a comunicação cristã. O que nós precisamos entender é que a comunicação feita por um cristão, feita por uma instituição que professa o Evangelho de Jesus Cristo, ela precisa ser encharcada dos valores do reino de Deus. Então, assim, quando nós entramos nesse ambiente, e aqui eu estou fazendo esse recorte, né, de comunicação, esse ambiente digital, nós precisamos entrar nele com esse pressuposto. E qual é o nosso pressuposto? É o Evangelho. O Evangelho é quem norteia as nossas ações nesse ambiente. É o Evangelho que limita a forma como nós nos comunicamos. Por que eu digo isso? Porque esse ambiente de comunicação, principalmente digital, ele é um ambiente traiçoeiro. É bem possível você utilizar manobras humanas, carnais, para convencer as pessoas, para seduzir as pessoas, para de alguma forma fazer com que as pessoas façam exatamente aquilo que você quer que elas façam. Para manipular, né? Para manipular as pessoas. Então, esse ambiente da comunicação de mercado, essa comunicação agressiva, de fato, ela é nociva para os princípios do Evangelho. Sim. Porque a nossa preocupação não deve ser apenas em atrair as pessoas e com a audiência alta especificamente. Nós carregamos uma mensagem com a gente. Nós anunciamos valores do reino de Deus. Então nós não podemos fazer isso de uma maneira em que as pessoas que estão nos ouvindo, elas não tenham clareza acerca daquilo que nós estamos falando, né? Nós não podemos iludir as pessoas. Do ponto de vista da comunicação digital, nós não podemos anunciar uma mensagem na internet e na prática viver outra, né? Então, existem, na minha opinião, diferenças significativas entre uma proposta de comunicação que tem como pano de fundo os valores do reino de Deus e uma proposta de comunicação que tem como pano de fundo o lucro ou apenas o desejo pela fama, que são valores que o mundo, que esse tempo que nós vivemos, valorizam e compartilham, né? Então existem diferenças sim, e eu penso que nós, enquanto cristãos, ou até mesmo as pessoas que estão nos acompanhando, talvez que não sejam cristãs, mas que são sérias, né? Que entendem que esse ambiente digital ele é uma ferramenta poderosa de influência e de alcance das pessoas, que a gente entenda que existem coisas que nós fazemos nesse ambiente digital, nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo virtual, que vão de encontro, elas chocam com os valores do reino de Deus. E nesse sentido, nós como cristãos somos desafiados e incentivados pelo Evangelho a rejeitar esse tipo de princípio, ainda que isso custe um like, isso custe uma audiência, isso custe um número alto de seguidores, porque nós não negociamos os nossos valores. E seja no ambiente da comunicação virtual, digital, seja em qualquer outro ambiente, existe diferenças de postura. E para comunicar o Evangelho, essas diferenças elas ficam ainda mais evidentes. Então, do meu ponto de vista, sim, existem, na minha opinião, diferenças
E essas diferenças, elas se dão exatamente nas motivações. O nosso desejo enquanto comunidade de fé, igreja, é alcançar as pessoas com a verdade do Evangelho. Nós não estamos aqui ludibriando, encenando, nós não estamos aqui fantasiando para alcançar o like de ninguém ou para alcançar a atenção, a audiência de ninguém. Nós estamos aqui com um propósito, com uma missão, que é anunciar Jesus Cristo por meio da nossa vida e das nossas relações. Amém. Isso aí. E quais os cuidados, Felipe, que nós devemos ter ao comunicar o Evangelho em nossas igrejas locais e também em nossas redes sociais, as nossas redes pessoais, né, sociais, Facebook, Instagram, enfim. Quais os cuidados que a gente deve ter ao comunicar o Evangelho nessas áreas? Nesses ambientes. Nesses ambientes. Eu penso, Lu, que aí existem duas formas a gente tentar enxergar essa questão, né? Talvez tenham pessoas nos assistindo aqui que elas tenham, por exemplo, nas suas redes sociais pessoais uma conduta, uma postura, uma forma de se relacionar, porque aquela rede social é individual, é dela. E existe também uma outra postura, que aí é uma questão muito mais complexa, que precisa ser trabalhada, pensada, que é como a gente administra a rede social de uma comunidade de fé, de uma igreja local. Então, assim, existem essas duas vertentes que a gente precisa observar. Mas, normalmente, eu respondo essa pergunta, ou eu falo sobre essa questão, né, em relação aos cuidados que a gente deve ter, seja nas nossas redes sociais, pessoais, ou nas redes sociais da igreja, principalmente. Eu costumo fazer com que as pessoas que são responsáveis pela liderança de comunicação de uma igreja local, e aí você que tem a sua rede social, pense sobre isso também. Eu costumo incentivar elas a responderem a 3 perguntas. Quais os cuidados que eu preciso ter para que a rede social da minha igreja, e consequentemente aqui a minha, não passe dos limites em relação a quem eu sou, né? O cristão, o discípulo de Jesus. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é o quê? Então, o que em relação ao quê, né? O que eu vou compartilhar? Essa pergunta está relacionada com o conteúdo. Então, assim, o que eu vou compartilhar? No ponto de vista da igreja local, a pergunta é, esse conteúdo, ele traz o que para as pessoas? Né? Então, do ponto de vista da minha rede social pessoal, eu perguntaria, tá, o que eu vou compartilhar? O que essa mensagem tem? O que esse post leva de mensagem? Essa mensagem tem a ver com aquilo que eu acredito? Tem a ver com os meus princípios, com os meus valores? E aí essa primeira pergunta, o que, ela está relacionada ao conteúdo. Nós não podemos ser papagaio de rede social, né? Vê um post, compartilha. Vê uma frase legal, compartilha. A pergunta é, aquele conteúdo tem significado real para mim? Eu não preciso só reverberar, eu preciso interagir. Então é importante que a pessoa responda o quê? Uma segunda pergunta é por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou colocando esse post? Qual é o propósito? Do ponto de vista de uma rede social pessoal, será que eu estou colocando esse post para provocar um amigo meu? Estou colocando esse post para irritar alguém? A intenção. A intenção, assim, por que eu vou fazer isso? Qual que é a minha motivação em colocar esse conteúdo? Do ponto de vista da igreja, a pergunta é, esse conteúdo tem como objetivo glorificar a Deus? A motivação principal desse post é contribuir com a missão? Ou eu quero ganhar like, eu quero fazer o que todo mundo está fazendo, o que todas as outras igrejas estão fazendo? Tem que ser algo que faça sentido para aquela comunidade de fé. E uma terceira pergunta é para quem? Por que essa pergunta é importante do ponto de vista de uma comunicação digital? Porque a comunicação digital ela é muito sedimentada. Então, assim, eu estou fazendo um post na rede social da minha igreja local, beleza. Tá, mas eu quero alcançar quem? A diferença entre o marketing comum para o marketing digital é exatamente essa. O marketing digital, ele possibilita, ou ele proporciona a gente ter a capacidade de medir quem acessa o nosso conteúdo. Então, vou tentar dar um exemplo rápido aqui e simples. Uma loja de rua.
vai fazer uma ação de marketing. Aí eles colocam lá uma placa escrito blusas R$10,99. Aquela loja de rua, ela não tem a capacidade de medir quantas pessoas viram aquele anúncio. Então esse é considerado o marketing convencional, né? Ele acontece lá no local, as pessoas veem, mas a gente não consegue medir. Qual é a diferença desse marketing para o marketing digital, aquilo que a gente fala muito hoje, né? É que no marketing digital a gente consegue medir exatamente quantas pessoas acessaram aquele post, quantas pessoas visualizaram, qual foi a faixa etária das pessoas que visualizaram, eram homens ou eram mulheres. A gente consegue visualizar de forma clara, específica, todo esse acesso, todo esse movimento. Então, por isso que o para quem é importante. Porque se você faz um conteúdo que ele não tem o objetivo de alcançar um público específico, você corre o risco desse conteúdo ficar irrelevante, ele não ter muito sentido. Então, só tentando resumir aqui, eu acho que é importante o que a gente compartilha, qual é o conteúdo que a gente tem compartilhado, se esse conteúdo tem a ver com os nossos valores, para que a gente compartilha, qual é a motivação que nos impulsiona a pegar lá e a colocar compartilhar ou dar o curtir, enfim, o que nos motiva a fazer isso. E por fim, para quem? Quem eu quero alcançar? É um amigo não cristão? São os irmãos da igreja? São pessoas, são casais, são idosos, são adolescentes? Essa pergunta é importante para que a gente consiga ter efetividade na nossa postura e na nossa atuação nesse ambiente digital, nessa comunicação, seja pessoal, seja no ambiente também da igreja local. Então, eu acho que os cuidados é tentar responder essas perguntas de forma sincera, objetiva, pensando exatamente no propósito, pelo que você está fazendo tudo aquilo, né? É importante falar também do conteúdo relevante, né? Que nunca foi tão importante como nos nossos dias, né? Como fazer, Felipe, para que a nossa comunicação do Evangelho seja relevante no ambiente digital? Legal. Eu acho que observando essas 3 perguntas já é um caminho, né? Conseguir considerar isso já é um caminho. Mas uma coisa que esse ambiente digital, né, ele valoriza muito é a autenticidade. Como eu consigo fazer que o meu conteúdo, seja daquilo que eu compartilho pessoalmente, seja daquilo que eu compartilho na minha igreja local, seja um conteúdo relevante, que alcance as pessoas. Eu preciso ser autêntico. A autenticidade, ela é muito importante nesse ambiente que a gente se relaciona, nesse ambiente digital. As pessoas valorizam isso. Elas não gostam muito de gente que faz um personagem, cria um personagem para atuar nas redes sociais. Seja na sua rede social pessoal, seja na rede social da sua igreja. Vender uma coisa que você não entrega. Então eu costumo dizer, Lu, se você não é relevante na sua vida, você não vai ser relevante no ambiente digital, nesse ambiente virtual. Então a primeira preocupação é se esforce para ser quem você é e ser relevante na sua igreja local, na sua família, entre as pessoas que você se relaciona. E se você desejar, deixa isso reverberar nesse ambiente que você está inserido também, que é o ambiente digital, esse ambiente virtual. Então eu penso que uma das maneiras, né, e aqui eu destacaria essa, que talvez na minha avaliação seja uma das mais importantes, é a autenticidade. Eu acho que a gente está vivendo num tempo onde tudo é muito fake, né? A gente tem que preparar tudo, a gente tem que passar maquiagem em tudo, a gente tem que fazer cenário para tudo, porque as pessoas, algumas pessoas se encantam com isso que é ilusório, né? Mas eu penso que o nosso papel enquanto cristãos, seja no ambiente pessoal, particular, seja no ambiente comunitário, nós precisamos valorizar a nossa autenticidade. Eu me lembro de um texto, né, conhecido, e eu vou citar só um trecho desse texto. Jesus fala assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade tem a ver com autenticidade, né? A verdade, ela tem uma capacidade de alcançar as pessoas, de transformar as pessoas. Então, eu acho que quanto mais autêntico, mais sincero, mais verdadeiro nós formos, mais relevantes nós vamos ser
e eu acho que do ponto de vista da igreja, da comunidade de fé, isso vai resultar em glórias ao nome do Senhor Jesus. Muito bom. Felipe, na sua opinião, qual o futuro da comunicação na igreja? Legal. Lu, assim, essa é uma questão que tem tomado a minha mente nos últimos meses, né? Desde quando a gente teve o compromisso de ajudar a igreja nessa área da comunicação, a gente tem isso fomentando no nosso coração. A pandemia, ela fez algo que, assim, que a gente não imaginava em relação à igreja, né? Então, desde o início da pandemia, a gente tem pensado, poxa, como vai ser a igreja daqui para frente? Talvez muitos irmãos e irmãs que estão acompanhando a gente já tenham se perguntado, né? Muito se fala sobre o novo normal, será que a igreja volta ao normal e tal? Eu acho que as coisas nesse sentido elas vão se encaixando. Mas para responder essa pergunta, normalmente eu faço uma outra pergunta, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte: como estaria a nossa igreja, e aí eu falo a nossa igreja como instituição, a sua igreja local, nessa área da comunicação, se não tivesse existido pandemia? Como que a igreja estaria? Será que a gente estaria tão avançado como estamos hoje? Será, Lu, me permita chamar de Lu, que a gente estaria aqui nesse programa agora, Conexão Feminina, falando para os nossos irmãos e irmãs, se não tivesse acontecido a pandemia? Obviamente que a gente, em hipótese nenhuma, gostaria que a pandemia tivesse acontecido da forma como aconteceu, né? Com a quantidade de sofrimento que ela trouxe. Só que com todo esse sofrimento, algumas coisas aconteceram, né? Inclusive esse movimento que aconteceu na igreja. Coisas boas. Ela trouxe consigo algumas coisas que acabaram ajudando a igreja em algumas áreas. Mas a impressão que eu tenho, Lu, é que a gente sempre anda um passinho atrás. Talvez a resposta de muitos, porque essa é a minha resposta, se não tivesse acontecido a pandemia, talvez a gente não teria metade do que a gente tem hoje. Essa é a minha reflexão. Então, essa percepção de que a gente anda sempre um passinho atrás, ela me incomoda um pouco. Então, quando a gente fala assim, qual é o futuro da comunicação na igreja? Eu fico pensando, meu Deus, e aí não é nenhuma resposta, né? Talvez seja um sonho. Deus, nos ajuda a não andar um passo atrás. Eu acho que o meu desejo, Lu, é que a igreja pense sobre isso e consiga olhar para o futuro com uma perspectiva mais empreendedora, né? Que a gente não ande sempre um passo atrás. E quando eu falo desse sonho, dessa minha expectativa, eu oro para que Deus ajude a igreja, que a igreja somos nós, né? Os homens, os jovens, as mulheres, que Deus nos ajude a olhar para esse universo da comunicação de uma maneira mais otimista, né? Porque a gente estava conversando nos bastidores aqui, que é impossível num programa de 30 minutos, 35 minutos, a gente falar de todas as áreas da comunicação. Essa aqui é uma área da comunicação, né? Um programa para web TV e tal, mas a comunicação ela é ampla. Então, quando eu penso no futuro da comunicação na igreja, eu oro para que Deus levante pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, nas outras áreas da comunicação, que nos ajude a compartilhar a mensagem do Evangelho. Eu costumo dizê-lo, onde estão os cineastas da igreja? Onde estão os documentaristas da igreja? Onde estão os autores de roteiros da igreja, os roteiristas da igreja? Às vezes a gente tem a impressão que essas áreas da vida, elas são só para os não cristãos. Será que um cristão não pode ser uma atriz, um ator? Será que um cristão não pode ser um diretor de cinema, um roteirista? Será que essas funções que têm a ver com as áreas da arte, da comunicação, elas foram reservadas só para quem não é cristão? Eu acredito que não, e a minha oração é que a igreja pense fora da caixa e que Deus use homens e mulheres nessas áreas da comunicação, nessas ferramentas que Deus deixou para os seres humanos, que Ele use a gente, Lu, com potencial para levar o Evangelho de Jesus por meio dessas áreas da comunicação. Então, sinceramente, desculpa, talvez eu não consiga responder de forma clara, até porque para mim ainda é tudo muito nebuloso, como será o futuro da comunicação na igreja. Mas eu tenho um sonho.
E o meu sonho é que Deus use homens e mulheres nas mais diferentes áreas da comunicação para levar o evangelho dele ao maior número de pessoas possíveis. Porque Jesus Cristo está voltando e a nossa missão é pregar o evangelho, seja por meio de um programa como esse, seja por meio de novelas, de cinema, seja por meio de documentário, de música, de teatro, enfim, das mais diferentes formas. As pessoas precisam ver Jesus através da nossa vida. Amém. Nossa, muito boa a conversa. Aliás, esse sonho certamente é o sonho do coração de Deus. Amém. Também, né? Amém. Que todas as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém. Né? E nós louvamos a Deus porque realmente, nesse período de pandemia, a igreja se reinventou, né? Para levar o Evangelho para as pessoas, para continuar comunicando o Evangelho. Né? Muito boa conversa, Felipe. Quem te conhece sabe o quanto você é apaixonado pelo que faz, Amém. Ama o que faz. E eu acho que hoje quem está nos assistindo pôde perceber isso aqui. Né? Muita informação, muita coisa que a gente aprendeu aqui Amém. Com você. Que Deus continue abençoando. Mas antes de encerrar o programa, eu vou fazer aquele joguinho rápido. Vamos lá. Lá. De perguntas e respostas. Vamos lá. Um livro. Piedade e Paixão, do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu li ele quando eu tinha 16 anos de idade. Esse livro tocou a minha vida profundamente. Um filme. Eu gosto muito do filme O Resgate do Soldado Ryan. Uma história, para mim, ela é emocionante, marcante, enfim. É um filme que eu gosto muito. Muito bom. Um hobby, Felipe. Essa parte é difícil, né, de responder. Assim, se fosse uns 10 anos atrás, eu responderia jogar futebol. Só que, infelizmente, eu já não estou mais com essa disposição. Então, hoje, algo que eu faço, assim, que me dá muito prazer, é estar com a minha família, assistir um filme com eles. Então, para mim, esse seria o meu hobby. Muito bom. Um lugar inesquecível para você? Uma viagem que eu fiz com a minha família para Porto de Galinhas, especificamente na Praia dos Carneiros, em Porto de Galinhas. Um lugar que marcou muito a nossa vida, uma fase muito boa da nossa vida e uma viagem muito boa, e foi um lugar marcante para a gente. Legal. E o seu lugar preferido de oração? Meu lugar preferido de oração, na verdade, é todos os lugares. Eu não tenho um lugar específico. Eu penso que onde Deus me permite estar com Ele em oração é um lugar especial. Então, para mim, todo lugar é um lugar de oração. Muito bom. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho aí do teu conhecimento. Obrigado, desculpa o nervosismo aqui, Imagina. Porque você sabe que Conexão Feminina é sucesso, né? Na verdade, você compartilhou com a gente um pouquinho da sua paixão pela Amém. Comunicação, Amém. né? Pela comunicação e pela missão. Amém. Né? Isso foi muito bom. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Te capacitando cada vez mais, né? Para comunicar o Evangelho dessa forma tão maravilhosa aí como você tem feito. Deus te abençoe, Amém. Abençoe o teu ministério. Amém. Obrigado, Lu. Deus abençoe. Amém. A Bíblia diz que a palavra, ela tanto pode abençoar como pode destruir. E assim é a comunicação. Como você tem se comunicado nas suas redes sociais, nessas ferramentas que hoje temos que facilitam tanto a comunicação? O que você tem comunicado? E de que você tem se alimentado com tanta informação que também essas ferramentas nos trazem? Que possamos buscar aquilo que nos edifica e também compartilhar bênçãos, compartilhar aquilo que abençoa, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que transforma vidas, que traz salvação. Que Deus te abençoe. E chegamos ao final de mais um programa. Quero mais uma vez agradecer por você estar aqui com a gente, pela sua audiência. Pedir que você continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Continue acompanhando também a programação aí do nosso canal Promicistas Brasil, os nossos programas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até semana que vem.